Aleluias. Pode se assentar. Vamos à palavra. Gênesis 26, do 12 ao 24. Deus é tremendo. Deus tem algo para você essa noite. Desde o começo do culto ele começou a falar, né? Mas ele vai complementar tudo isso. Diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavavam nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e cresceremos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Quem era Isaque? Isaque não era um filho qualquer. Isaque, ele era o filho da promessa. Por quê? Porque os seus pais não podiam ter filhos. E na velhice, Deus prometeu a eles que eles iriam gerar um filho. Então Isaque é um filho da promessa. Possivelmente, ele conhecia os princípios do seu pai, com certeza isso, né? Ele conhecia os princípios que o seu pai carregava, que o seu pai vivia, que o seu pai caminhava. E ele aprendeu tudo conforme aquilo que o seu pai lhe ensinou. Agora eu te pergunto, em que Isaque é semelhante a nós? Sabe no quê? Assim como ele, nós também somos filhos da promessa. Você não entendeu? Assim como Isaque, nós também somos filhos da promessa. Não importa aonde você nasceu, não importa quem são os seus pais, não importa de que maneira você veio a este mundo, se você foi quisto ou não, se você foi desejado ou não, você é o filho da promessa do nosso Pai Celestial. Você não nasceu em qualquer tempo, você não nasceu em qualquer hora, você nasceu no momento que Deus quis que você nascesse. Você não foi manifestado por vontade de homens, mas você foi manifestado pela vontade de um pai.
Um pai que te ama, um pai que faz de tudo por você, um pai que até mesmo entregou o seu próprio filho para morrer por você. Veja, Isaac, ele nasceu de uma impossibilidade. Foi de uma impossibilidade que ele nasceu. Da mesma forma, de repente, você pode dizer que hoje você não deveria estar aqui. Ou de repente você perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Por que que eu nasci neste tempo? Por que que eu vim a este mundo? Mas você está aqui, sabe por quê? Porque Deus, o nosso Pai, Ele é misericordioso. Deus é misericordioso, e é por isso que nós estamos aqui. O Pai, quando nós olhamos para Isaac, nós vemos que Deus, o Pai, Ele protegeu o ventre de Sara. Para quê? Para que o ventre de Sara não fosse contaminado. Porque aquele ventre estava determinado a gerar o filho da promessa de Deus. Entenda uma coisa, Sara foi com Abraão para o Egito. Lá no Egito ela foi colocada no harém do faraó. Se ela tivesse engravidado do faraó, se ela tivesse tido relações sexuais com o faraó e tivesse engravidado dele, o fruto do ventre dela seria um príncipe. Mas Deus, nós vemos que Ele protegeu o ventre de Sara. Sabe por quê? Porque muitas vezes não vale a pena nós gerarmos um príncipe. Se Sara tivesse gerado simplesmente um príncipe, não teria mudado nada na história. Seria somente um príncipe, algo gerado por homens, mas aquilo que ela gerou em seu ventre foi algo prometido por Deus, a qual mudou a história do mundo. Mudou a história e tem mudado a história e vai continuar mudando a história de muitos filhos da promessa. Se ela tivesse gerado um filho, um príncipe, seria o filho da vontade de homens. Mas Deus protegeu o seu ventre, porque ali seria gerado o filho da promessa de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não deve se empolgar em gerar coisas neste mundo da sua própria vontade, do seu próprio desejo, porque isso muitas vezes não vai servir de nada para você. Às vezes nós ansiamos e queremos crescer na nossa vontade, na nossa força, naquilo que nós fazemos, e podemos até crescer, mas isso não vai gerar nada em nós, ou não vai gerar nada na nossa descendência. Mas quando nós geramos pela vontade do nosso Pai, aquilo que nós gerarmos vai atingir toda a nossa descendência. Eu não sei se você está entendendo. Naquele tempo, neste tempo em que Isaac estava vivendo, que nós fizemos a leitura do texto, as coisas naquela terra, elas não estavam muito bem. Mas Isaac tinha uma promessa. E por Isaac ter uma promessa, nós vemos que
no momento de escassez, no momento da falta de comida, no momento que não tinha da onde tirar comida, ele ouve a voz do seu pai. E diz a Bíblia que ele semeou no campo produtivo. Ele semeou em algo que ele sabia que ia dar fruto. Ele semeou numa terra a qual ele preparou para, ele adubou, e era uma terra propícia para dar fruto. Aonde ele semeou? No deserto. Isaac semeou no deserto, segundo a direção de Deus. Tempos de crise, não há tempo de nós pararmos de semear. Assim como Isaac semeou no deserto, se nós entendermos o que Deus está falando conosco, nós vamos colher abundantemente como Isaac colheu no deserto. Não sei se você está entendendo. Então o que eu quero dizer com isso? Que hoje é um tempo de semear. Porque a lei da semeadura e da colheita, ela não está condicionada ao tempo ao qual nós estamos vivendo. A lei da semeadura e da semente, ela não está condicionada se nós temos em abundância nas nossas mãos. Mas a lei da semeadura e da semente está condicionada a uma palavra e a fé que nós demonstramos a esta palavra. Por isso, quando nós começarmos a obedecer a Deus naquilo que Ele está nos pedindo, nós vamos começar a prosperar, além do que aquilo que nós imaginemos que vamos prosperar. Isaac, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a promessa que estava nele, de acordo com a promessa a qual ele era participante, assim como nós, ele semeou naquela terra. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é quando nós semeamos e nós não temos fé naquilo que estamos semeando. Ou nós não demonstramos fé na colheita que teremos naquela semente. Por isso, muitas vezes que nós vamos semear, nós escolhemos o improvável, aquilo que não vale nada, aquilo que não tem valor para nós, aquilo que não nos vai fazer falta. Nós separamos para semear aquilo que não vale nada. Mas vai no agricultor e veja a semente que ele tem. Veja essa semente que ele guardou para semear, é a pior que ele colheu. De maneira alguma. A semente do agricultor é a melhor semente. Porque ele sabe que quando ele semeia o melhor, ele vai ter uma colheita melhor. Mas também o agricultor, quando ele semeia, ele tem expectativa na semente. O grande problema nosso é que nós semeamos aquilo que não nos tem valor, aquilo que não nos vai fazer falta, e daí não temos expectativa. E por falta de fé na expectativa da colheita, nós não colhemos coisa nenhuma. Aí nós olhamos para aquele que está fazendo com expectativa, está semeando aquilo que muitas vezes, ele não tem condições, e nós vemos essa pessoa colhendo abundantemente. Pode ser que os inimigos de Isaac, vendo ele semeando no deserto, e o deserto não é o lugar de semear pela vontade humana,
Mas ele não estava semeando pela vontade humana, ele estava semeando de acordo com uma orientação que vinha do alto. Pode ser que seus inimigos estavam rindo dele, e até riram, mas ele riu por último e riu? Como que ele riu? Melhor. Entenda, nós não podemos semear para receber. Nós não podemos semear para receber, mas aquilo que semeamos tem que ser por revelação da palavra. Versículo 12 diz: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Foi no mesmo ano ao qual ele semeou, foi no mesmo ano que ele colheu. Porque a bênção de Deus, quando nós colocamos expectativa e fé sobre ela, e agimos de acordo com a palavra, a bênção de Deus, ela não tarda e nem falha. Ela vem no momento exato, no momento preciso e no momento certo. Veja, a Bíblia diz que Isaque colheu, e que ele não colheu pouco. O que aconteceu com Isaque? Não estava relacionado à condição da terra, mas estava relacionado à promessa que ele tinha. Você tem uma promessa de Deus na tua vida? Tem uma promessa de Deus na tua vida? Vou te dizer uma coisa: se você não tem uma promessa de Deus na tua vida, é porque você não tem lido a Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem mais de 8.000 promessas para com as nossas vidas. Quanto que eu disse? Mais de 8.000. Me diga 10 delas. Me diga uma. Se você não sabe, está ali, ó. Deixa que depois eu vou usar isso. A bênção de Isaque não estava relacionada a ele, mas a bênção de Isaque estava relacionada a um pai. Quer que eu te prove isso? Nós lemos a história de Isaque, mas Ismael também era filho de Abraão. Por mais que a Bíblia não conte, mas ele também era o filho da promessa. E ele era filho de Abraão como uma escrava chamada Agar. E ele prosperou muito. Tanto é que o conflito está lá até hoje. A gente, quando vai para lá, está falando com os filhos de Isaque, e eles dizem assim: os primos, né? Os primos, ó os primos, ó os primos. Porque eles são parentes, são filhos de um mesmo homem, são filhos de uma mesma promessa. Então a promessa estava em quem? No pai. Então não importava aonde a semente de Abraão fosse depositada. Se era com uma escrava, por mais que não há uma aprovação de Deus com isso, Deus não aprova isso, mas Deus não tem como arrancar uma promessa que Ele já liberou. Deus, Ele não tem como arrancar uma promessa que Ele já liberou. E por isso a promessa da prosperidade que estava em Abraão permaneceu nos seus dois filhos, o que era legítimo e o que era ilegítimo.
Isso não aprova o que Abraão fez, mas não tem, né? A promessa de Deus, ela sempre é mantida. A Bíblia diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. Uma promessa, o seu cumprimento, melhor dizendo, o cumprimento de uma promessa, ela não está relacionada à terra a qual esta semente é semeada. O cumprimento de uma promessa não está relacionado à terra onde você vive. Pode ser que se me fale assim, mas aonde eu estou é um lugar de maldição. A promessa, o cumprimento da promessa não está relacionado à terra onde você vive. Mas o cumprimento da promessa está relacionado à fidelidade do doador. Por isso a prosperidade continuou com o filho de Agar, porque o cumprimento da promessa estava relacionado à fidelidade de Abraão, aquele que doou a promessa. E por isso ele foi abençoado pela fidelidade do seu pai. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que as trevas, elas, de maneira alguma, elas podem arrancar de você aquilo que o teu pai te prometeu. Você não está entendendo. As trevas, elas não podem tirar de você o fato de você ser um filho da promessa. Não pode. Isaac, diz a Bíblia, ele fez a colheita naquele mesmo ano. E veja que a chave não estava na terra onde ele semeou. Mas a chave, ela estava relacionada, ela estava em quem o tinha abençoado. O cumprimento da promessa ou a bênção na vida de Isaac, na vida do seu irmão Ismael, não estava condicionado naquilo que eles estavam fazendo. Mas antes do que eles nascessem, a bênção estava condicionada ao pai deles, aquele que doou a eles a promessa. Pode ser que o teu pai tenha te amaldiçoado, teu pai terreno. Ei, pode ser que ele tenha te desvalorizado, pode ser que os teus pais não tenham acreditado em você, mas tenha uma certeza, você sendo um filho da promessa, o cumprimento desta promessa não está condicionado àquilo que o teu pai terreno te falou, mas está condicionado àquilo que o teu pai celestial declarou sobre a tua vida. Hoje, você está sendo liberto. Por quê? Porque talvez você não tivesse o conhecimento, ou talvez você não soubesse da grandeza do seu destino que foi declarado pelo teu Pai Celestial. Pode ser que hoje você se olhe e se ache insignificante, ou você acha que você não é nada, ou que você não tem nada. Mas eu posso te afirmar com certeza
que você é um filho da promessa, e aquilo que o teu pai tem é muito maior do que aquilo que você possa imaginar sobre a tua vida. O teu destino não é aquele que você consegue ver e imaginar com os teus olhos ou com o teu coração, mas o teu destino está condicionado àquilo que já foi decretado lá nos céus, antes de você nascer e fosse gerado aqui neste mundo. Então hoje você está sendo liberto, e eu declaro isso sobre a tua vida, que você hoje é liberto de todo o tempo de maldição que você viveu até os dias de hoje. Você está sendo liberto de todo o mal que porventura a tua casa aqui no mundo, aqui nessa terra, gerou sobre a tua vida, ou que os maus caminhos dos teus antepassados possam ter trazido sobre a tua vida. Hoje eu declaro você totalmente liberto. Hoje, a palavra de Deus está sendo liberada aqui nesse altar, e está sendo liberada sobre você. E eu quero declarar que toda a palavra que porventura te paralisou, ou tentou te impedir, ou está te impedindo de ir além do que você está vivendo, ela está caindo por terra agora mesmo. Agora mesmo. Está caindo por terra agora mesmo. Em nome de Jesus, está caindo por terra. Está desfeito, está destruído. Te digo uma coisa, meu irmão. Você não nasceu para ser fracassado. E você também não nasceu para fracassar. Você não nasceu para ser pequeno. Você não nasceu para ser o segundo. Você não nasceu para viver as consequências do teu erro. Sabe por quê? Porque Jesus já morreu por você lá naquela cruz. E os teus erros, a Bíblia diz que Ele levou com Ele. Se Jesus levou com Ele, os teus erros não têm mais poder sobre a tua vida. As consequências, Jesus já viveu por você. Jesus já viveu por você. Então levante a tua cabeça. Pare de declarar coisas ruins e contrárias com a tua própria vida. Comece a levantar a partir de hoje pela manhã e declarar que você é um vencedor. E que você é um filho de destino. E que você vai chegar ao teu destino que o teu pai determinou sobre a tua vida. O que o Pai abençoa, nenhuma ferramenta das trevas pode amaldiçoar. Os inimigos de Israel um dia contrataram um profeta para que profetizasse contra o povo de Israel. E por várias vezes eles tentaram que ele fizesse isso. E o próprio profeta declarou: eu não posso amaldiçoar aquele que Deus resolveu abençoar. Nada neste mundo, as trevas não podem te amaldiçoar, porque Deus, Ele resolveu te abençoar. Deus, Ele resolveu abençoar a tua casa, a tua família, a tua descendência, o teu trabalho. Deus resolveu abençoar a tua empresa. Toda maldição na tua empresa agora cai por terra. Todo mal agora cai por terra. Toda obra contrária cai por terra. Tudo que te paralisa agora está caindo por terra. Está caindo por terra. Eu declaro, você é bênção. Eu declaro que você não é produto de pessoas. Você não é produto de pessoas, mas você é um produto da manifestação do Pai aqui neste mundo. Você é um produto dos céus aqui nesta terra. Por que Isaac colheu o que colheu?
Sabe por que Isaac colheu o que colheu? Primeiro, porque ele semeou. Ninguém queira colher aquilo que não semeou. É uma lei que rege o mundo, para bons e para maus, para servos de Deus e servos do diabo. Essa lei rege todo mundo. Tudo que se planta, se colhe. Qualquer coisa, não estou falando só, né, de plantação aqui, mas qualquer coisa que se planta nessa terra, vai se colher. Por isso, cuidado com o que está plantando, porque a colheita vai chegar. E não tem como você dizer assim, eu não quero colher. Não tem. Você plantou, é lei, e lei ela é cumprida. Então ele colheu porque semeou. E veja bem, ele não fez isso porque Isaac era uma pessoa de oração. Não é porque ele era uma pessoa de oração. Ele fez isso porque, segundo aquilo que o seu pai passou para ele, ele tinha uma mente voltada ao reino de Deus. O que eu quero dizer isso? Por mais que a Bíblia não nos diz que ele era um homem de oração, ele sabia ouvir o que os céus falavam, porque ele aprendeu com o seu pai. Então, aqueles que têm a mente voltada para o reino, eles sabem que na lei da semeadura e da colheita, tudo que você semeia deve ser retribuído. Ou, né, você vai colher. Então, o que eu quero falar com isso? Que nós não podemos perder o foco. Quer colher o bem? Faça o bem. Quer colher coisas boas? Faça coisas boas. Quer colher coisas certas, corretas na tua vida? Faça as coisas certas e corretamente. Nós precisamos nos posicionar. E se nós fizermos isso, nos posicionarmos esta noite, aquilo que nós passarmos a plantar a partir de hoje, nós vamos ter colheitas extraordinárias. E isso em todos os sentidos da nossa vida. Porque a bênção de Deus ela é completa em todas as áreas. Entenda uma coisa, você nasceu neste mundo e você nasceu para ser engrandecido. O texto diz ali de Isaac, né? Que cada dia mais ele era engrandecido. Então, nós nascemos neste mundo para quê? Para sermos engrandecidos. Você acha que Deus ia te trazer a este mundo para te ver derrotado, passando fome, necessidade, sofrendo ataques de todos os lados e ele não iria fazer nada? Você acha que Deus te colocou aqui para você viver um mundo de endividamento? Nós precisamos nos posicionar no reino de Deus de uma forma diferente, porque nós vamos começar a colher coisas diferentes na nossa vida. Então o coração do pai, sabe qual é? É ter filhos na terra a quem, quando ele der um território, Deus te deu um território? Deus te deu um território? Eu te pergunto, onde você trabalha? Aonde você estuda? Aonde você mora? O que você faz na vida? Isso que você faz, Deus deu para você dominar. É o teu território. É o teu território. Não importa com isso que os outros façam melhor. Não importa que a princípio o produto dos outros ou as coisas dos outros sejam mais visíveis.
porque Deus vai começar a te engrandecer. Deus vai começar a engrandecer. E sabe o que nós precisamos hoje? É perder o pensamento religioso. Infelizmente o Brasil, ele foi colonizado por uma religião. E essa religião diz, na cabeça das pessoas, dizia que para ser aceito por Deus, digamos assim, ele tinha que ser humilde. E eles, a conexão de humildade para ele seria pobreza. Então hoje, as pessoas têm vergonha de comprar um carro zero. Quem aqui quer um carro zero? Quando você comprar, sai escondendo na garagem? Não vou contar para o meu vizinho que ele vai me invejar. Vou cobrir com papelão. Vou fazer uns amassados assim para ele achar que é um carro velho. Para o ladrão não me roubar. Mude a tua mente. Tenha uma mente de reino. Tire da sua cabeça esse pensamento religioso. Sabe por quê? Porque você não é lixeira para ter um depósito de lixo sobre a tua vida. Você é filho do dono da farmácia, do vizinho. Você é filho de quem? De Deus. Você é filho de Deus. Você não é príncipe dessa terra, não. Você é um filho da promessa. O príncipe, ele vive daquilo que o seu pai pode dar para ele, mas nós vivemos daquilo que Deus já nos deu. Ei, Ele já te deu. Entenda, você é uma linhagem escolhida, você é um povo adquirido, você é sacerdócio real, nação santa, aquilo que o mundo rejeitou, Deus te escolheu. Eu decreto que aquilo que Deus, o Pai, já te engrandeceu, aquilo que já foi colocado sobre a tua vida, aquilo que você ainda não conseguiu ver na tua vida, vai começar a se manifestar. E não importa as condições, não importa a terra a qual você está semeando, não importa. Não importa se você se esconder debaixo de uma ponte, num buraco, aonde quer que você se esconda, os olhos vão começar a se voltar para você, e aquilo que estava escondido na tua vida vai começar a ser mostrado. As pessoas vão começar a ver o teu telefone, e elas vão começar a te chamar, e você vai começar a ser engrandecido e não mais ocultado neste mundo. Sabe, algumas pessoas vão começar a olhar para você e não vão começar a entender, mas você vai começar a ser transformado. Vai começar a ser transformado, e as coisas vão começar de uma forma que você não vai entender. A pastora estava testemunhando do desconto
da vitória que ela teve, da bênção que ela recebeu, né? Ela disse para mim assim: entre no aplicativo do banco e veja quanto que eu estou devendo, que eu quero pagar isso. Nem que eu tenha que pagar parcelado, eu tenho que pagar. Eu vou pagar, ela disse. Eu disse para ela assim: escuta, ligue para a tua gerente. Por que isso? Porque nós temos conta no mesmo banco, só que ela tem uma gerente e eu tenho outra. Só que a gerente dela já me abençoou várias vezes. E eu disse para ela: ligue para a tua gerente, ela vai dar um jeito na tua situação. É conta nova que ela fez recentemente, né? E aí o que aconteceu, né? Ela não quis ligar para a gerente. Eu disse: eu tenho o telefone dela aqui. Peguei o celular dela, salvei o telefone da gerente no celular dela, que ela não tinha o telefone da gerente no celular dela. Eu mandei uma mensagem para a gerente, disse: ó, seguinte, tem um problema aí, assim, 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 assado. Eu queria ver como que eu posso fazer. Você pode ver para mim? Ela só escreveu assim: espere que eu já te mando uma proposta. Hã? Hã? É, eu passei por você. Então a bênção é minha, não é tua. Não é? E daí veio a proposta. Quando ela olhou, estava lá no banheiro, saiu desesperada. Aí agora, meu Deus, que eu tenho que pagar agora, tenho que pagar já. Não é? Porque a bênção veio. 99% praticamente de desconto, gente. E meio. Né? E além do que a gerente disse para ela que ela tinha que pagar, ela pagou na hora. Daqui a pouco ela foi olhar no aplicativo, o banco devolveu mais a metade. Né? Do que ela tinha pago, o banco devolveu mais a metade. Chegou o tempo da bênção. Esse é o nosso ano. Versículo 15 diz assim: meu Deus. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. A Bíblia fala que os filisteus, o que fizeram com Isaac? O invejaram. E por isso eles foram entulhar os poços. Eles não podiam tomar os poços, mas eles foram encheram de lixo nos poços, para que ele não pudesse usar. Sabe o que os invejosos pensam? Vou reformular essa frase. Sabe o que os invejosos vão pensar sobre você? O que eles vão pensar? Quando eles vão pensar isso? Sabe quando? Quando você começar a prosperar. Ninguém recebeu. Eles podem até pensar que se eles entulharem os teus poços, você vai parar de prosperar. E eles podem até fazer isso. Mas, se você não desistir, permanecer, você vai ver que um novo poço será aberto. E não vão precisar ser vários, como, né? Porque aquilo da qual eles viviam eram vários poços que Abraão tinha cavado. Mas eles abriram um único poço. Na verdade, eles abriram mais 3, né? Mais 2 o inimigo tomou deles. Mas no terceiro o inimigo não pôde pôr a mão. A inveja não chegou. Porque no terceiro a prosperidade veio de uma tal forma que Isaac declarou ao seu povo: nós vamos começar a ser engrandecidos de uma forma que os nossos inimigos não vão resistir. Sabe, não se preocupe com os invejosos. Não amarra a fitinha vermelha no teu carro. Nem põe um amuleto lá na tua casa.
Sabia uns amuletos, agora não lembro mais. Porque a tua bênção não depende de coisas materiais. A tua vitória não depende daquilo que você possa produzir ou fazer. A tua bênção, ela vem dos céus. E o inimigo não tem poder para roubar sobre a tua vida. 16, disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Abimeleque era o rei de um grande povo. Isaque era somente um pai de família. Mas quando Isaque entendeu que ele era o filho da promessa, a sua família continuou sendo abençoada. E tem sido abençoada até os dias de hoje. Por isso eu declaro que a tua família é como a família de Isaque. E se você permanecer firme nas mãos do Senhor e obedecer, ser fiel a Ele, a tua família será abençoada como foi a família de Isaque. A tua família, ela vai ser engrandecida. E vai chegar o momento que o inimigo vai olhar e dizer: mas o que está acontecendo ali? Da onde está vindo? Fez pacto com o capeta. Não é assim? Porque o mundo, quando vê alguém prosperando, primeira coisa, fez pacto com o capeta. Virou, como é que é, quando foram lá no sítio? Maçom, né? Virou maçom. Quando nós compramos sítio para a igreja, foram lá falar com nós que, qual loja maçom vocês fazem parte? Eles não sabem quem é o nosso doador da bênção, né? Nós sabemos. 18, e tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamava seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Veja que Isaque foi tão obediente em todas as coisas, que ele não deu o nome aos poços conforme o que ele achou que deveria fazer. Tudo que ele fez foi segundo a direção do seu pai, segundo a direção daquilo que o pai tinha estabelecido. E ele continuou seguindo aquilo que o pai fez. Então, ele não deu aos poços o nome que ele quis. Ou seja, ele chamou da mesma forma que o seu pai chamava. Nunca se esqueça de uma palavra que um pai profira sobre a tua vida. Nunca se esqueça. Porque o que é liberado da boca de um pai responderá ao nome que ele lhe deu. Você tem sido direcionado? Não arrede o teu pé, né? A pastora Lu e o pastor Sandro estavam aqui testemunhando, né? Que fizeram tudo conforme estava sendo dito, e prosperaram por causa disso. E eles não contaram o restante, né? Porque parece que vai começar a alargar as fronteiras lá, né? Então, você não terá, você não vai precisar cavar poços. Poço às vezes é difícil cavar, né? Às vezes lá no sítio nós fomos fazer um poço, o poço teve 200 metros de fundura, 220, 232 metros, imagine cavar um poço desse tamanho, gente. Você não vai precisar cavar poço. Isso será feito por você. O poço que vai trazer bênção sobre a tua vida, ele virá pronto. Ele vai ser feito por você. Sabe quando? Quando você tiver a mente do reino e começar a declarar com a tua boca, não dizendo eu vou conseguir, não dizendo eu vou ser aprovado, eu não dizendo vai acontecer, mas dizendo e declarando que já
Já aconteceu, já é, né? Sabe, quem prospera momentaneamente, está lá nos altos e baixos. Sabe por que acontece isso? Porque eles renomeiam aquilo que o Pai deu para eles. Sabe o que quer dizer isso? Ah, não, meu pai está ultrapassado. Eu sei como é que tem que ser feito as coisas. Eu sei como é para fazer. Eu já sou maduro o suficiente para tomar as minhas decisões. Então você não terá que cavar o poço, ele vai ser feito para você. Então basta o quê? Dar a ordem, e ele vai começar a acontecer. Vamos rapidamente. 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam contra ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou Sitna. As pessoas, elas virão até você e elas vão te provocar para lutar com você. Os invejosos vão te provocar. Mas sabe o que você tem que fazer? Não lutar com eles. Deixe que eles se cansem. Não lute com ninguém. Não lute nem mesmo com o diabo. O diabo não é para você estar lutando com ele. Sabe por que isso? Ele há 2000 anos atrás, ele já foi derrotado. Ele já é vencido. Então não precisa se ficar lutando com ele. Ele já é derrotado, deixa ele, esqueça ele. Cristo já destruiu ele. O grande problema hoje é que o mundo, entre aspas, ele é forte, regido pelo diabo. Sabe por quê? Porque as igrejas têm sido fracas para entender aquilo que Jesus já fez. Lutando contra aquele que Jesus já, diz a palavra, esmagou a cabeça. 24, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas. Preste atenção. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Veja que interessante isso. Os inimigos vieram para ele e disseram: vai embora daqui, lixe o pé daqui, saia desse lugar, porque você tem se tornado maior do que nós. Então ele já era grande. O que Deus diz aqui? Que Deus vai multiplicar ainda mais. Você não está entendendo? Sabe o que essa palavra me diz? Nós não precisamos ter medo. Há gente olhando para o jornal aí, vendo lá, a gasolina está a 7, vai subir mais, o dólar não para nunca de crescer, e o café está lá, né? Não tenha medo, não tenha medo, porque o Pai, Ele que vai te abençoar, o Pai, Ele está com você. O versículo diz: o Pai, Ele vai multiplicar a tua descendência. Sabe por quê? Não por amor a você, ou aquilo que você possa fazer por Ele, mas por amor à própria palavra dEle. Aquilo que Ele abençoou, Ele não vai retirar a bênção. Aquilo que Deus te entregou, Ele vai se cumprir. Não há nada que você tenha deixado para trás. Deus está falando com você hoje. Não há nada que você tenha deixado para trás que você não vai reconquistar em dobro, em triplo, multiplicadamente.
Sabe por quê? Porque o Pai, Ele vai te prosperar. Hoje o Pai, Ele está liberando uma palavra sobre a tua vida. Esta palavra de hoje é para você. Hoje é o Pai que libera essa palavra. Sabe, de repente você diz assim: eu tenho um sonho. Eu tenho sonhado com algo, mas parece que está tão longe. Parece que é impossível. Isaac semeou e colheu no mesmo ano. Eu declaro sobre esta palavra que aquilo que você tem sonhado está começando a se manifestar. Está começando a se manifestar. Ei, entenda o que Deus está fazendo hoje. Deus está liberando negócios hoje. Deus está liberando negócios hoje. Deus está liberando contratos hoje. Começa a reformar o teu escritório, porque vai começar a chegar coisas ali que você vai ficar com vergonha de receber. Não sei se você está entendendo. Não sei se você está entendendo. Sabe, hoje Deus está liberando empresas. Tem alguém recebendo aí? Deus está liberando empresas hoje. Deus, quando Ele criou o mundo, e a palavra diz que Ele criou reinos. Estou terminando, pastor. Pode o louvor subir. Ela que atrasa o culto e eu que fico ouvindo assim. Deus está liberando. Paro? Posso parar? Libero? Esqueci o que eu ia falar. Deus não está liberando nada. Para nós terminarmos, Deus, quando criou a terra, Ele criou reinos. E os reinos que Deus criou nessa terra não são para os ímpios reinarem. Não sei se você está entendendo. Quais são esses reinos? O reino da construtora, será? Da construção? O reino da unha? Não faça unha, mas né? Tem o reino da unha? Mulherada que diga, né? Será que o reino da comida? Qual reino? Não é para o ímpio dominar. Não é para o ímpio dominar. Sabe o que eu estou dizendo com isso? Que Deus está começando a abrir os reinos desta terra. Deus está começando a abrir os reinos desta terra. E se você entender esta palavra e começar a ser fiel naquilo que Deus tem falado com você, você vai começar a dominar estes reinos. Todas as coisas vão começar a ser melhores do que são.